E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Mateus, sou servo de Jesus Cristo e vim te entregar essa mensagem do meu Senhor. No vídeo de hoje eu vou estar comentando a respeito de um tema um pouco mais específico acerca da timidez. E o texto principal desse tema está lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. E essa palavra covardes, em outras versões, é traduzida como tímidos. Então, esse texto nos diz que os tímidos, ou então os covardes, não herdarão o reino dos céus. E nesse primeiro momento eu quero convencer você de que a timidez, ou então a covardia, na verdade é um pecado muito grave aos olhos do Senhor. Você pode ver que ele colocou a covardia junto com imoralidade sexual, junto com idolatria, coisas que Deus realmente abomina. Mas nós somos tentados a pensar que a timidez não é um pecado. Na verdade, a sociedade, o pensamento comum hoje, diz que a timidez é algo que já nasce com o indivíduo, nasce com a pessoa e, portanto, ele não pode se livrar daquilo. Mas isso não é verdade. Nós somos chamados para sermos iguais a Cristo. E Cristo não é em nenhum momento covarde ou em nenhum momento ele se mostra tímido. Pelo contrário, ele é muito ousado em tudo aquilo que ele faz e em tudo aquilo que ele prega. Jesus também nos diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. Aquele que é tímido é escravo da própria timidez, porque ela o limita a fazer aquilo que ele tem vontade, aquilo que Deus manda ele fazer. Também é dito que o escravo não tem lugar permanente na família, mas sim o filho. O filho é aquele que se parece com seu pai. O filho é aquele que aprende com seu pai e age da mesma maneira. Por isso é importante que todos nós saibamos que devemos matar o nosso medo, matar a nossa timidez e seguir exatamente tudo aquilo que Deus nos manda fazer. E essa mensagem, assim como todas as outras, não é de acusação de maneira nenhuma, mas sim uma mensagem de esperança. Eu quero dizer para você que Jesus veio para te libertar dessa sua timidez e desse seu medo, assim como ele tem me libertado. A palavra nos diz que nós temos 3 testemunhas de que somos verdadeiramente filhos de Deus. E essas testemunhas são o sangue, a água e o Espírito Santo. O sangue é o perdão pelos nossos pecados que nos foi garantido por meio do sacrifício de Jesus. A água representa o batismo, que significa que nós fomos perdoados e limpos de todas as impurezas que o pecado deixou em nós. E o Espírito é aquele que nos dá condições de seguir praticando a vontade de Deus, de não mais viver da forma que nós vivíamos anteriormente. E isso se aplica a todos os pecados, a qualquer um deles, inclusive a timidez e ao medo. Por isso, se você foi tímido toda a sua vida, e se você viveu com medo por toda a sua vida, não há problema nenhum nisso se você está em Cristo Jesus, pois Ele te liberta de todas essas coisas e te traz para uma nova vida nele. A Bíblia nos fala o tempo todo o quanto Deus é poderoso. Ela diz, por exemplo, que Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Diz também que Deus estendeu o céu como se fosse um lençol. E para que a Bíblia nos falaria essas coisas? Para que fique registrado, para que nós saibamos o quanto Deus é poderoso. Poderoso para livrar a gente de todo o mal, de todo o pecado. Para que nós não tenhamos medo no momento da angústia, no momento do desespero, onde a nossa força não é capaz de nos tirar daquelas dificuldades. Porque é Deus quem luta por nós. Nenhuma luta é garantida pela nossa própria força, muito menos a luta contra a nossa timidez. É Deus quem nos dá ousadia, é o Espírito Santo quem nos guia nesses momentos difíceis. E também na nossa mente nós temos dificuldades para entender o perdão de Deus. Mas não é preciso ter medo, porque Deus é rico em perdoar. Se você realmente se arrepender e tentar com todas as suas forças se livrar desse mal, dessa coisa que você sabe que não é da vontade de Deus, Ele vai te perdoar e Ele vai te fortalecer e te capacitar para passar por cima de todas as dificuldades que você encontrar pelo caminho. Esses dias eu estava andando de carro e quando eu olhei para o lado na estrada eu vi uma montanha muito alta e me veio na mente um texto que tem tudo a ver com esse tema que eu estou pregando. E o texto que me veio na mente naquele momento está lá em Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu só vou ler até esse versículo 2. Mas esse salmo inteiro fala sobre o cuidado do Senhor para conosco. Quando eu lembrei desse texto e olhei para aquelas montanhas, eu me lembrei que o povo de Israel, na verdade, era um povo nômade. E eles andavam com todos os seus animais, com toda a sua família, com todos os seus pertences. E quando eles chegavam e tinham que passar por cima de uma montanha,
eles teriam que subir uma montanha inteira com aquelas coisas e depois descer. Eu imagino a dificuldade que era para eles e no pensamento deles a impossibilidade de fazer aquela ação. Por isso esse texto é muito forte e ele fala muito com a gente quando a gente se depara com uma situação que a gente não consegue vencer, ou pelo menos que a gente acha que não é possível vencer. Mas nesse momento nós temos que lembrar que nós somos filhos do Deus do impossível, como diz o Salmo, o Deus que criou o céu e a terra. Por isso, quando você pensar que existe alguma impossibilidade para que você cumpra a vontade de Deus, saiba que você é filho do Deus que criou o céu e a terra. Saiba que o seu socorro vem daquele que criou o céu e a terra, assim como diz o texto que nós lemos. E não espere apenas por facilidades. Não pense que Deus te chamou para que você tenha uma vida fácil, e só porque você está fazendo a vontade de Deus, que não vai parecer às vezes que é impossível para você fazer certas coisas. Na verdade, isso nos aproxima de Deus, e é por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A vida com Deus, na verdade, é uma batalha constante, porque nós fomos chamados para sermos parte do exército de Cristo. Como parte desse exército, temos como nosso general e rei o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós somos soldados no meio dessa batalha. Não podemos nos amedrontar de maneira nenhuma. O terreno da batalha que nós lutamos é na nossa mente, e a arma que nós usamos é a palavra. Quando chegamos em qualquer lugar que seja, devemos dominar aquele lugar com o amor de Cristo, por meio das nossas atitudes e das nossas palavras. Não podemos de maneira nenhuma ficarmos acuados no nosso canto e não falar a palavra de Deus e não inundar as pessoas com o amor de Jesus, porque as pessoas que estão no mundo não têm vergonha daquilo que elas pregam, daquilo que elas vivem. Por isso nós devemos ter muito mais ousadia para falarmos do amor de Cristo. Quando a gente permanece na nossa timidez, a gente permanece pobre da ousadia que Deus oferece para todos os filhos dele. Essa é a verdadeira riqueza e esses são os verdadeiros tesouros que Jesus tem para todos os seus filhos. É a liberdade que o Espírito Santo nos traz, a liberdade nesse caso do medo. Se aceitamos essa liberdade e desafiamos todos os nossos medos, somos verdadeiramente livres. Mas se permanecemos no pecado, não há nada a ser feito. Quando você se deparar com uma situação que parece difícil, ou até mesmo impossível para que você vença, saiba que esse é o momento perfeito para que você seja abençoado, para que você seja enriquecido pelo Senhor, pois é no momento de fraqueza que Ele pode aperfeiçoar a sua vida. Não pense que é você que está lutando essa batalha. Na verdade, é o Senhor que está lutando por você. Ele já lutou na cruz. Tudo que você precisa ter é fé para ouvir os mandamentos de Deus e cumprir aquilo que Ele está te mandando. Esses medos que nós temos na nossa mente, na verdade, não são reais. Deus já venceu até mesmo a morte para que nós possamos seguir Ele com liberdade. Por isso, enfrente e mate cada um dos seus medos. Só assim você vai ser livre para servir ao Senhor. A palavra nos diz que não podemos ter dois senhores. Por isso, se Deus te mandar fazer alguma coisa, faça, mesmo que o seu medo te diga para fazer outra coisa diferente. A cada vez que você enfrenta o medo, é como se fosse um inimigo que você matou, que você destruiu. Portanto, você nunca mais vai ser importunado por aquele mesmo inimigo. Por isso é importante confiarmos no Senhor para enfrentarmos cada um dos nossos medos. Só assim nós vamos ser verdadeiramente felizes e verdadeiramente livres para servirmos a Deus. E isso é tudo que eu tinha para falar para vocês por hoje. Agradeço muito a todos que assistiram esse vídeo, muito obrigado e fiquem com Deus.